A Federação Espírita do Paraná apresenta Sandra Borba Pereira, na 22ª Conferência Estadual Espírita com o tema Conhecimento, Consciência e Responsabilidade. Boa tarde. A Afrodite do Nordeste quer informar ao Apolo do Norte que estava lhe ouvindo ali atrás, viu? Nada há em secreto que não venha a ser descoberto. Escutando você, meu querido. Meus amigos e meus irmãos, lá vamos nós nessa luta imensa de tentar encontrar caminhos de reflexão em torno da temática tão importante que esta conferência, 22ª, nos apresenta. Nos compete trazer algumas reflexões em torno de um tema que propusemos, conhecimento, consciência e responsabilidade, que na verdade será desenvolvida, a temática junto com o nosso Godinho após o intervalo. Cada um, obviamente, dentro das suas visões, a partir de todo o conteúdo doutrinário. Mas nós brincávamos, eu e ele, e eu e o Godinho, meu chefão, eu perguntei a ele: homem, você vai começar como? Porque eu acho que a gente vai se bater. E ele disse: como é que você vai começar? E eu falei para eles: é porque a gente planejou tudinho no plano espiritual. Eu acho ótimo, porque eu não lembro de nada. Mas se ele lembra, então, ele siga adiante também e nos trará, com certeza, ricas reflexões em torno do tema. Mas nós pensamos em iniciar as nossas reflexões evocando a passagem que se encontra no Evangelho de João, capítulo 8. Por sinal, é um capítulo complicado. Por quê? Porque o povo ficava discutindo com Jesus, dizendo que ele dava testemunho dele mesmo, que isso não era válido. Jesus retrucava, dizendo que ali estava dando testemunho dele, mas havia também o testemunho de Deus, e a confusão, até que lá em João 8,32, Jesus coloca o que todos nós aqui, por certo, conhecemos, e todos os nossos irmãos que nos acompanham pelas mídias. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha, essa expressão de Jesus nos apresenta pelo menos 3 ideias fundamentais: conhecereis, verdade, libertação. São 3 ideias que tentaremos de alguma forma trazer em termos de subsídios para as nossas reflexões. Jesus assevera claramente que nós somos seres de conhecimento. Aliás, dentro do próprio Evangelho, encontramos inúmeras vezes Jesus se reportando a nós, as criaturas humanas, com adjetivos e com expressões extremamente importantes, capazes de elevar a nossa autoestima. Nos disse, certa feita, está lá em Mateus capítulo 5, Sermão do Monte: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, brilha a vossa luz diante dos homens. Evocando o salmista, teria dito também: vós sois deuses. E em outro momento asseveraria que vós fareis tudo aquilo que eu faço e muito mais. Então Jesus tem sobre nós aquela visão que nem nós conseguimos ter, porque ainda carregamos conosco o fardo da sombra, ainda não temos a capacidade de nos compreendermos como filhos de Deus, como projetos divinos, muitas vezes nos vitimizando ou reduzindo a nossa própria capacidade de superação, de evolução e de progresso. Não foi sem razão que Jesus descortinou também no Sermão do Monte a nossa destinação, a finalidade da nossa vida, ao pronunciar, e registro é de Mateus 5,48, quando ele diz: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então Jesus tem sobre nós uma visão muito melhor, muito mais abrangente, muito mais futurista do que nós temos a respeito de nós mesmos.
E não é por isso que ele vai dizer, conhecereis. Ora, se ele afirma que nós somos capazes de conhecer, então ele está traduzindo para nós a seguinte expressão: vós sois seres de aprendizagem, vós sois seres de conhecimento. E aí, imediatamente, nós vamos buscar essa compreensão, lançando mão também aqui de algumas reflexões de autores, de pensadores, especialmente aqueles que não negam a condição do homem enquanto espírito imortal. Mais uma vez, evocando a própria figura de Paulo Freire, autor que sempre estudamos e gostamos muito, não é por ser meu conterrâneo não, tá? Mas sempre trazendo grandes observações, nos coloca em uma de suas obras fundamentais que o homem tem uma vocação ontológica para o conhecimento. Nós nascemos para conhecer, nós temos todo um aparato de conhecimento. Nós não estamos no mundo imersos ou não estamos no mundo indiferentes a esse mundo. Nós temos a possibilidade de interação com o mundo fora de nós, com o mundo que existe em nós, com os outros que conosco vivem a experiência. Então, essa vocação ontológica, ele vai traduzir, como outros autores também, pela chamada abertura ao mundo. O que é que significa isso? É que, estando no mundo, nós estamos, de alguma forma, recebendo daquilo que faz parte do mundo estímulos, motivações, e essas possibilidades vão como que, de alguma maneira, interferindo em nossas aptidões, chamando para que as nossas aptidões, que estão presentes em nós como marca divina, isso possa se expressar por um movimento que fazemos para conhecer. E esse movimento para conhecer tem como base algo fundamental que o autor pernambucano denomina a mola propulsora do conhecimento. Esta mola propulsora ele chamou de curiosidade. Não é sem razão, mesmo dentro da perspectiva mitológica, né, da chamada saída do paraíso, a curiosidade teve um papel fundamental, porque dentro do mito de Adão e Eva, curiosa era Eva. Se nós fôssemos forçar uma conclusão, diríamos que a raça humana se tornou profundamente inteligente graças a Eva. Porque Adão ficou meio parado, ficou meio olhando. É brincadeira, viu? Era só para provocar o Beto, mas ele não está aqui, não posso fazer nada, né? Então, observemos que a curiosidade é ela que vai deflagrar. Por isso, desde cedo, nós temos na criança essa atitude. E muita gente se irrita. Os pais se irritam, os mais velhos se irritam. E, pasmem, até professores se irritam. A professora faz uma avaliaçãozinha, né? Realmente ézinha, e pergunta lá quem descobriu o Brasil. E o menino responde, os índios. E a resposta, a professora colocou, errado. O menino vai para o tio, que é professor também, e diz assim, olha aqui, meu tio, a minha professora não sabe. E olha que ela é professora. E o tio perguntou o que foi. Ele respondeu, caiu na prova quem descobriu o Brasil. E o tio perguntou, você respondeu o quê? Os índios. Ele disse, mas por que você respondeu assim? Porque quando aquele tal de Cabral chegou, quem recebeu ele no Brasil? Os índios. Então não foi ele que descobriu, o Brasil já estava descoberto. Bom, o menino está errado? Está certo, o menino está certo, né? Parte daí da história, boa parte, está absolutamente correta, né? Então, a curiosidade da criança é algo fenomenal e nós geralmente não estimulamos. E há uma fase dessa curiosidade infantil que é muito difícil da gente lidar enquanto adulto, que é a pergunta sem querer ouvir a resposta. Então, a criança pergunta, quando você se arruma todinho para responder, ela faz outra pergunta. Aí você não consegue terminar a primeira, tenta responder a segunda, ela vai para a terceira. Então, isso muitas vezes irrita, mas é a curiosidade que instiga na criatura humana essa abertura ao mundo. E ela deve ser estimulada não apenas em relação ao mundo,
mas também em relação ao outro e em relação a si mesmo. Cuidado para não confundir a curiosidade em relação ao outro com processos de observação que culminarão na famosa fofoca. Não é isso, né? Mas é o estímulo que deve ser dado à observação, a essa capacidade natural da criatura humana de perceber o que se passa, então, ao seu redor. Então, nós apresentamos a chamada abertura para o mundo, para a natureza, para o outro e para nós mesmos. E tudo isso está, vamos dizer assim, ancorado naquilo que os autores chamam de aparato de aprendizagem. Se nós somos seres de conhecimento, é claro que nós temos que ter um aparato de aprendizagem. Prestemos atenção no que vamos colocar agora. Nós aprendemos ou nós somos seres de conhecimento, tanto encarnados quanto desencarnados. Por isso, quem não gosta de estudar aqui, não vou pedir para ninguém levantar a mão, porque eu não quero ter uma decepção, né? Então, quando nós, aqui, entre nós, no próprio plano material, alguns de nós, são raros, detesto estudar, ou coisa chata de estudar, ter que ler, fazer curso, avaliação, mas vejam bem, no plano espiritual, passou a perturbaçãozinha, ou perturbação zona, você vai se preparar no plano espiritual, nas colônias, nos postos de socorro, e você vai estudar. É melhor começar a gostar agora, por uma questão de preparação para o retorno ao plano espiritual. Então, a primeira noção de conhecimento, um pouquinho diferente, que a doutrina espírita vai nos apresentar, é de que nós somos seres de conhecimento em qualquer circunstância, ou seja, encarnados ou desencarnados. Então, enquanto desencarnados, estamos aprendendo também. Enquanto encarnados, temos um compromisso muito sério nesse processo de aprendizagem, porque é aqui, no plano em que estamos vivenciando a experiência reencarnatória, esse processo, ele é fundamental. Ele é fundante no que diz respeito ao processo evolutivo do homem, entendido este homem como espírito imortal. Então, conhecereis, nos disse Jesus. E nós conhecemos quando? Nós conhecemos quando identificamos características, propriedades de coisas, de fatos, de pessoas. Nós conhecemos quando estabelecemos as chamadas conexões ou causalidades entre fatos. Nós, a partir dessa capacidade de conhecer, nós somos também capazes de quê? De prever, de projetar, de planejar, de construir, de fabricar, de reflexionar, de analisar, ao ponto de estudiosos, em especial, no final do século XIX e em especial no século XX, muitos autores vinculados à área da psicologia e da cognição especificamente, nos apresentam as grandes capacidades, as chamadas grandes funções superiores do pensamento, a memória, a atenção voluntária, as chamadas funções da linguagem, além do próprio pensamento, que obviamente aí está a nossa capacidade perceptiva. Tudo isso vai gerando em nós, vamos dizer assim, vou usar uma expressão, mas é uma expressão usada muito em antropologia, que nós vamos repetir aqui, nós vamos então criando um background, ou seja, uma base, e será exatamente esta base, ou seja, aquilo que nós conseguimos obter, porque estamos no mundo, porque somos criaturas que temos interface com o mundo, nós vivenciamos experiências com o mundo, então é exatamente aí que nós vamos criando, vamos tendo uma espécie de acúmulo, inicialmente de informações, mais adiante de conceitos, mais adiante isso tudo se transformará em hábitos e assim por diante. Mas a pergunta se torna necessária. Por que é que nós precisamos então conhecer? Porque o espírito não já nasce completinho, bonitinho, tudo pronto, já sabidinho, só acionando uns botõezinhos para dizer do seu processo evolutivo. Primeiro, que a doutrina espírita, ela não admite a criação de seres que sejam privilegiados ou de seres que sejam desprezados, ou seja, não há anjos, não há demônios. O que existem são espíritos, e conforme o livro dos Espíritos, aí vamos da questão 120, passando, 121, 122, mais adiante, 130, 131, 189, nós vamos entender que, de fato, conforme a espiritualidade, os espíritos imortais colocaram para Allan Kardec,
Nós fomos criados todos simples e ignorantes. Então precisamos conhecer? Sim. Precisamos atender ao que Jesus colocou: conhecereis. Como é que nós vamos chegar à verdade se não formos seres de conhecimento? E se nós somos seres de conhecimento e não nascemos com esse conhecimento pleno, pronto, é porque ele deve ser o fruto do nosso esforço. E esse esforço evolutivo é o que Joana de Ângeles diz, é o ponto fundamental para, mais adiante, o desenvolvimento do que ela vai colocar, e nós vamos usar o seu texto como referência, o desenvolvimento da chamada consciência. Mas vejam bem, Kardec vai instigar os imortais, que responderão que nós, todos criados simples e ignorantes, mas criados simples e ignorantes, e vamos procurar as palavrinhas-chave nas respostas, né? Primeiramente, nós vamos encontrar na questão 127 do Livro dos Espíritos: necessitados, respondem os Espíritos a Kardec, de adquirir experiências e conhecimentos necessários para atingir a perfeição. Então, conhecimentos e experiências. Olha o binômio aí fundamental. Na experiência, encontramos então o conhecimento. Esse conhecimento possibilitará em nós, o desenvolvimento de algo que é fundamental, que está na base da compreensão espírita de futuro, de destinação, que é o livre-arbítrio. Então, nós fomos criados simples e ignorantes, passamos todos pela fieira da ignorância, porque fomos criados simples e ignorâncias, e isso tudo vivenciando a chamada experiência, e a experiência é muito clara também. Isso está na questão 133, onde é que nós vamos vivenciar essa experiência do conhecimento. Está muito claro quando o Espírito de Verdade responde: vivendo ou buscando a instrução, é muito importante essa expressão, nas lutas e tribulações da vida corporal. Pronto, então nós já chegamos a algumas conclusões, né? Criados simples e ignorantes, precisamos de experiência e conhecimento para atingirmos a perfeição, aquela a qual Jesus se referiu, e isso nós, aqui no plano material, vivenciamos através das chamadas tribulações e lutas da vida corporal. E aí entra o segundo elemento importante nessa abordagem. Na medida em que nós temos experiência, que a experiência nos faculta o conhecimento, e que essa experiência mais esse conhecimento nos proporciona o desenvolvimento do livre-arbítrio, aí surge sim a consciência, sobre a qual a gente falará daqui a pouquinho. Mas o que é que vai então para nós importar? É que o conhecereis ao qual Jesus se referiu diz respeito a essa necessidade do espírito, do esforço pessoal, já que não somos, enquanto espíritas, adeptos de uma visão salvacionista. Então, nós precisamos do esforço pessoal e intransferível. Esse esforço é que caracterizará o mérito do nosso processo evolutivo. Na questão 189, vamos encontrar mais uma vez o Espírito de Verdade asseverando que essa trajetória, na origem, ou seja, quando nós, ainda na chamada infância do Espírito, afirma o Espírito de Verdade, o Espírito também tem sua infância. Então nós temos uma espécie de existência meramente instintiva, com pouca consciência, mas a partir das sucessivas experiências, ou seja, a partir dos processos reencarnatórios, nós vamos então desenvolvendo, nós vamos ampliando essa consciência que Joana de Ângeles define de maneira primorosa na obra Momentos de Saúde e Consciência como uma força nascida das experiências evolutivas. Essa consciência nascida das experiências evolutivas, elas vão proporcionando inicialmente as condições de que os próprios mecanismos cerebrais possam ser deflagrados e, o que é mais importante, vão se desenvolvendo até que a criatura atinja patamares cada vez mais complexos e evoluídos da consciência.
perguntaríamos então, naturalmente, se essa consciência, ela de fato, ela tem um processo, um progresso, um caminho, um percurso. Tem sim. Esse percurso ele é muito importante para o nosso conhecimento, considerando e até lembrando algumas partes da fala do nosso Alberto, em que nós muitas vezes nos mantemos muito mais no nível do inconsciente, ou de uma consciência quase que mágica, quase que ingênua, e a grande dificuldade que muitas vezes nós temos do desenvolvimento de uma consciência crítica. Pela manhã, falando em compromisso com Jesus, lembramos que os estudiosos da área do conceito compromisso identificam como uma condição fundamental para a assunção do compromisso o desenvolvimento da criticidade. Ora, a consciência, que nós diríamos ainda muito ingênua, muito mágica, ela precisa da experiência, a experiência capaz de lapidar o raciocínio, a capacidade de análise, a visão de síntese, a leitura histórica. Então, nesse sentido, é preciso entender que o estudo, a leitura, a meditação, as discussões, eventos em que as propostas de temas são apresentadas, em que discussões, formações de trabalhadores, enfim, todo esse processo que o movimento espírita realiza, não é para que nós sejamos doutos, não há essa finalidade, é para que nós desenvolvamos realmente a fé raciocinada, e essa fé raciocinada tem a ver muito com o nosso nível de compreensão acerca da vida, a nossa leitura histórica, a nossa capacidade crítica de superação daquela fase mais para trás, do instinto, do inconsciente, da chamada consciência mágica ou ingênua. Quando nós muitas vezes encontramos os companheiros, algumas pessoas normais e comuns, nós perguntamos como vai? Vou como Deus quer. A pessoa joga para Deus. Quantas e quantas vezes em nossos processos de relacionamento social e até mesmo entre nós no movimento espírita, nós vamos encontrar a chamada visão mágica da vida, ingênua da vida, em que as pessoas adotam determinadas formas de compreensão ou de discurso que você fica pasma. Lembrando assim, só uma curiosidade, a Federação Espírita Brasileira lançou, em função de um decreto que ocorreu lá no Distrito Federal, lançou exatamente uma nota de esclarecimento sobre as atividades de lá, de Brasília, da FEB. Aí alguém pergunta em nossa rede social, é para a gente? É para a gente lá no Rio Grande do Norte? Não, não é. Então essa precipitação, muitas vezes, essa ingenuidade que ocorre, é alguém que de repente chega na casa espírita e aí tudo é mágico para ela também. Então ela ingressa no movimento espírita, começa a fazer parte de grupos de estudo, disso e daquilo, enquanto um certo lastro, vamos dizer assim, doutrinário não é consolidado, às vezes a pessoa tem uma visão extremamente ingênua, por exemplo, dos fenômenos mediúnicos, uma interpretação imediatista de certas dificuldades, de certos problemas que ocorrem e que muitas vezes recebe por parte de companheiros nossos algumas interpretações extremamente, vamos dizer assim, insatisfatórias em razão de serem coisas precipitadas. Por exemplo, nesses momentos tenhamos cuidado, momento grave, momento difícil que o mundo passa, o que aparece de mensagem. Então, nós já recebemos nas redes sociais inúmeras mensagens que vão apresentar visões estranhíssimas, Então, nas nossas redes sociais de movimento, não é aquela rede social de alguma pessoa que você conhece, não, é no próprio movimento. Daqui a pouco aparece a mensagem. Então, a pessoa, ela aceita aquilo, ela não tem o critério kardeciano do exame, simplesmente ela assimila, e repassa, o que é muito mais grave. Então, é a chamada consciência ingênua, a consciência mágica. Por essa razão, nós vamos encontrar, não apenas aqui no Livro dos Espíritos, mas na obra da Joana de Ângeles, em inúmeras mensagens de Emmanuel, essa
preocupação em que nós desenvolvamos uma criticidade, o que significa dizer que nós busquemos refletir mais sobre aquilo que começamos a adotar enquanto princípios, enquanto valores e enquanto verdade. Mas, enfim, o que seria de fato a consciência? A consciência, diz Joana de Ângeles, é essa força que está presente no processo evolutivo. É ela que vai nortear. É ela que vai dizer para nós o que é que nós vamos entender, o que é que nós vamos aceitar como algo correto, verdadeiro. Por essa razão, o nosso Haroldo, em sua fala inicial, aqui hoje pela manhã, nos apresentava a velha questão 621 de O Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus na consciência. E a história que ele nos contou pela manhã, da tradição dos índios Sioux, em que a grande proposta era onde esconder esse tesouro, que seria a própria consciência, culminando com a interpretação que ele nos trouxe, a partir da proposta do Tatu, o irmão Tatu, bastante inteligente, que seria exatamente colocar o tesouro dentro da criatura humana. É exatamente isso. Há uma fase da consciência que é uma fase muito ingênua, é muito instintiva, ela está como que adormecida. E aí muitas pessoas, ao lerem, ao estudarem, ao refletirem, discutirem em torno da afirmativa da consciência, vão fazer as perguntas que Allan Kardec fará também. Bem, se está na consciência, por que a gente esqueceu? Amnésia? Foi que houve, A gente simplesmente apagou. A gente fez o quê para que essa consciência não seja de fato a nossa guardiã, não seja de fato a sentinela das nossas atitudes? Mas, no próprio Livro dos Espíritos, os imortais responderão a Allan Kardec. Alguns fatores estão presentes para dificultarem, vamos dizer assim, o processo de aquisição ou de evolução ou de progresso dessa consciência. Vamos lá, em primeiríssimo lugar, as nossas más paixões. Muitas vezes, diante de uma situação, de uma decisão, de um ato, de uma escolha que nós vamos fazer, nós temos a intuição de que estamos errados. Aquele sininho bate, plim, vai não, faça não, escolha não, mas a gente não tem coragem de ouvir, ou a gente então faz que nem certas almas que colocam o despertador no celular e tem a famosa soneca. Eu adoro a soneca. Eu coloco exatamente 15 minutos antes, que é para poder ouvir a soneca, 3 vezes. Vocês gostam também? Preguiçosos, iguais a mim. Tudo bem. Então, o que é que vai ocorrer? A luzinha pisca, a pulga atrás da orelha. Às vezes não é nem uma pulga, às vezes é uma comunidade de pulgas, Parece cachorro sarnento, mas as más paixões, aquele desejo imediatista, movidos muitas vezes estamos pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, pelo imediatismo, pela busca de prazeres, pelo consumismo. Tem coisa pior do que mulher em época de promoção? Não tem. O cartão de crédito, ele tem uma capacidade de exercer um fascínio sobre o consumidor, que é uma coisa triste, é impressionante. Eu tenho um amigo meu, que é professor também, e ele diz que quando está mal-humorado, é uma alma feminina, quando está mal-humorado ele vai ao shopping. E fazer o quê? Comprar. Isso é mesmo, melhora o mau humor, vixe, é uma beleza. Lembro-me de que a Câmara de Lojistas lá de Natal tinha uma propaganda que eu nunca esqueci, era uma pessoa bem mal-humorada, uma cara bem feia, isso na época que se fazia desenhos horríveis, e tinha uma outra cara bem sorridente, que era exatamente, faça compras, e você sorri, maravilha. Mas aquela cara feia do início, aquela cara triste, apavorada, ela vai voltar quando chegar a fatura. E quando você olhar o seu salário, a sua renda, e vir que você não vai conseguir pagar o total, Você vai fazer o pagamento mínimo.
E no próximo mês, se você não sustentou o desgramado, se você não escondeu de tucujo, se você não deu a alguém que você confie, se eu pedir não me entregue, você continuará, né, realmente numa situação muito difícil. Então, o nosso primeiro problema é o conjunto em nós das nossas imperfeições. Essas imperfeições, elas vão então minando, elas vão como que enceguecendo a nossa capacidade de discernimento. Mas se não bastasse a nós mesmos, as nossas próprias limitações, tem um agravante. Sabe qual é o agravante? Más influências. Pronto. Você até que é forte, é resistente, aquele vestido bonito, aquela maquiagem, aquela coisa maravilhosa, aquela bolsa, mulher então não pode ver bolsa, é uma coisa impressionante. Eu nunca vi, né? Um fetiche mesmo, uma bolsa. Então ela vai fazer as contas, vai para a calculadora, mas acho que dá para pagar, né? Não dá, não vou comprar. Mas ela está com uma amiga. Aí a amiga diz o quê? Mulher, leva. Seja feliz pelo menos uma vez na vida. Se dê de presente. Então a gente sempre tem a escuta de alguém, né, que vai nos conduzir às más condutas, principalmente nesse campo do consumo, né? Então é complicado. Então vejam bem que dupla infernal. Nós mesmos, com as nossas dificuldades, imperfeições, limitações, compulsões, e do outro lado, quem não ajuda? Você não aponta, é feio. Então, quando dá essa química, o que é que acontece? A consciência não dorme na soneca do celular. Ela simplesmente adormece em definitivo. Que tem umas almas que eu conheço que são interessantes. Bota o despertador, não é verdade? Bota o despertador. Quando o despertador toca, o que é que a alma faz? Tateia, encontra o objeto da dor, que é acordar aquela hora, né? E faz o quê? Desliga, puf. Tem gente que faz isso, não é verdade? Então, a dupla é bombástica. Nossas imperfeições próprias e as imperfeições dos outros que nos influenciam. E daí a nossa consciência, coitadinha, ela passa por maus bocados e ela adormece bastante. Mas Joana volta a nos dizer: a aquisição da consciência é um desafio da vida que merece o quê? Ela vai dizer: exame, consideração e trabalho. Qual é a pergunta, então, natural, que não pode calar? A pergunta é: eu posso trabalhar minha consciência, dona Joana? Não sou eu não, é ela, tá? Então a resposta é: pode. Quer começar? Quer começar? Sim ou não? Sim. Tá bom, daqui a pouco vem intervalo, vocês comem, tomam um café. Por enquanto, vamos ser caridosos. Então, ela começa dizendo para nós isso: a consciência deve ser treinada. Eu estou dizendo primeiro para mim, viu? Deve ser treinada mediante o exercício de valores morais. Pronto, começou, né? Vamos lá. Primeiro, algumas boas regras que ela nos apresenta. Administra os teus conflitos. O conflito psicológico é inerente à natureza humana e todos o sofrem. Então, só para detalhar um pouquinho mais, nada de vitimização. O meu problema não é o maior problema. Problemas, diria a grande cientista Marie Curie, problemas existem para serem resolvidos. Ninguém vai passar, lembrando agora o poeta Augusto dos Anjos, paraibano, pela vida em brancas nuvens. A dificuldade, o limite, a prova, a expiação. Nosso aluno perguntava hoje pela manhã: quem não passa por prova? Quem não passa por expiação? Eu sei que teve gente que teve vontade de levantar a mão, mas ficou com medo.
Porque assim, se a gente não está passando, é porque vem. Então é melhor a gente esperar um pouquinho. Tem gente que está tão acostumada com a provação, com a expiação, que quando a coisa está tranquila, a pessoa diz assim, está tudo tão calmo que eu acho que vem bomba por aí. É a nossa maneira, muitas vezes, de entender a vida. Então, administrar o conflito, identificar a razão de ser, a nossa participação, as possibilidades de resolução. E alguém pensou aí, e eu pesquei o pensamento. E quando o conflito não tem solução, o que é que a gente faz? Não tem. Aí a gente ora a oração da sabedoria. Qual é a oração da sabedoria? Senhor, dai-me coragem para mudar o que posso mudar. Resignação para aceitar o que eu não posso mudar. E sabedoria para fazer a distinção, que é o problema. É a sabedoria para distinguir. Tudo passará. Ou passará em vida, ou passará com a desencarnação. Pronto, mas passará. Então, administrar o conflito é não deixar que ele tome conta de nós. É orarmos, meditarmos, identificarmos a nossa contribuição ao processo, identificar as possibilidades de resolução e, principalmente, conforme o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos indica a dupla dinâmica, obediência e resignação, consentimento da razão, consentimento da emoção. E seguir adiante, tentando ver o que é possível fazer. Outro ponto, evita eleger homens modelo para seguires. Opa! Isso é um bom caminho para não termos decepções. Porque a decepção não é com o outro, é com a imagem imatura, precipitada que criei do outro. A gente não dá ao outro a oportunidade do outro errar. Eu estava consultando, meu celular, e aí tem assim, fulana de tal, que é uma jornalista famosa, está bombando um vídeo que ela pede desculpas porque não aceitou um abraço de uma moradora de rua. Quer dizer, ela foi pedir desculpas posteriormente, mas nós não damos ao outro o quê? O direito do outro ter o seu limite. Lembro-me que um irmão espírita veio me questionar. Sandra, o que é que você acha da atitude do Papa? Queria uma tapa na mão da moça. Eu falei, menino, eu tenho nada a ver com isso. Nós não estamos entre nós para julgar quem quer que seja, e muito menos o Papa ou qualquer outra liderança religiosa. O que é isso? Até um ato instintivo, um impulso natural. Não nos compete, não estamos aqui para isso. Mas nós não damos ao outro o quê? A brecha. Há uma necessidade de produção de quê? De ídolos. E ídolos de barro. Ídolos que são seres humanos. Nós temos apenas um modelo, um guia, que é Jesus. E ainda tem gente que bota defeito nele, que é uma coisa. Um dia desse, um sujeito, mas bebia tanto que a mãe pediu a um certo amigo nosso, no movimento espírita, para falar com ele, que não bebesse, porque ele estava se destruindo. E o nosso amigo, atendendo essa solicitação, foi falar com o rapaz, meu amigo, não beba. E ele disse assim, mas eu sigo Jesus. Como é? Eu sigo Jesus, porque Jesus vivia, desce daí fulano que eu vou para tua casa hoje, comer e beber. E certa feita bebeu tanto, que disse assim, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Imagina a criatividade horrorosa dessa alma para justificar a si mesmo. Mas até Jesus também teve os seus momentos. Jesus teve seus momentos difíceis. Teve uma hora que disse assim, raça de víboras. É verdade, ele disse. É verdade. Aí a pessoa justifica. Aí o outro diz assim, olha, tem que ter pobre no mundo sempre, porque Jesus disse, os pobres vós sempre os tereis. Imagina. Então, o que se busca para justificar as posições, as opiniões, as atitudes, as imperfeições, nem Jesus escapa. Nem Jesus escapa. Então, o que é que ocorre? É um caminho. Evita eleger homens modelo. Concede-te, nos diz ainda a benfeitora, maior dose de confiança nos teus valores. Se erras, repete a ação. Se acertas, segue adiante. Olha aí. Então, é
preciso, é necessária a construção de uma bagagem de valores. Uma bagagem que nós vamos precisar para lançar mão, como se estivéssemos realmente numa viagem e que precisamos desse ou daquele objeto, dessa ou daquela coisa que vai nos ajudar a enfrentar, a agir, enfim, a escolher. Então, é preciso identificar que valores são esses. Obviamente, são os valores que o Evangelho nos apresenta e que, de forma tão extraordinária, a doutrina espírita não só nos explica, mas nos oferece as grandes exemplificações. Não te evadas, continua, ao enfrentamento de problemas usando expedientes falsos. No popular, mentir, fazer de conta que não tem. Empurrar com a barriga, a gente usa essa expressão no Nordeste. Empurrar com a barriga. Então, não, deixa para lá não, que a coisa se avoluma, a coisa chega um momento insuportável, é a famosa bola de neve. Então, mais adiante, aquela problemática, ela vai chegar para nós de uma forma muito mais pesada, de uma forma muito mais dolorosa. Então, não vamos alimentar essa atitude mental de nos evadirmos. Muito bem. Reage à depressão. E aí ela vai colocar para nós duas coisas importantes. Trabalhe a sua autopiedade e evite principalmente a acomodação. Fui para a minha cardiologista, encontrei com ela em Campina Grande, recentemente. Aí então ela disse: você não lembra de mim? Eu disse: lembro. Não, você nem voltou, porque eu troquei de cardiologista. Aí ele disse: lembra? O que foi que eu lhe disse na primeira consulta? Esse povo é fraterno, amigo, né? Assim bem, né? A primeira consulta em 1900 e volts, se eu ia imaginar o que foi. Mas Jesus foi tão bom que eu me lembrei. Na hora, eu disse: você disse assim para mim, quando eu cheguei lá para fazer uns exames de rotina, você disse assim: quem tem o seu bom humor não vai ter infarto nunca. Eu duvido, que eu sei de muita gente bem-humorada que infartou e embarcou de primeira, né? Então, ela disse, eu gostei do que eu vi, mas não acreditei. Tudo bem. Olha aí que coisa importante, né? Então ela disse logo: é preciso ter bom humor. Em todas as obras da nossa Joana, em especial na sua série psicológica, ela vai trabalhar a questão do bom humor, da alegria, que não significa irreverência, leviandade, porque muitas vezes nós temos os arquétipos que trazemos de outras experiências religiosas e achamos que deveremos ser sempre o quê? Circunspectos. Ser sério é uma coisa, ser circunspecto é outra coisa, né? Kardec, com as traduções muito felizes do nosso saudoso Baldovino aqui, né? Que é argentino, mas morava em Foz do Iguaçu. Então ele fez umas traduções belíssimas de cartas. A gente foi conhecer outro Kardec, o Kardec alegre, o Kardec romântico e o Kardec que ainda diz todo serelepe confiante, Amélie Boudet, daquele que você ama, confiante, muito confiante. Quer dizer, é outra dimensão. Por quê? Porque ele também era alguém que tinha prazer do que fazia, alegria do que fazia. E um dia desse recebi pela internet, alguém deve ter recebido no WhatsApp, uma figura de Kardec sorrindo. Eu achei o máximo, eu gostei, né? Porque aquela foto de Allan Kardec usada em todos os livros, que aparece aquele juiz assim, não é verdade? Tem gente que olha e já fica com medo, fica com medo. Então, alegria saudável, alegria responsável, não alegria leviana. Então, reage à depressão. A pessoa depressiva é um problema sério, porque ela consegue contagiar mais do que o coronavírus. Ela contagia, porque você vai conversar com o depressivo, a depender do grau, obviamente, e de outros componentes, e ele não aceita nenhum argumento. Não é verdade? Então, acompanhamos recentemente a pessoa e nós conversando, e a pessoa: não consigo, mas vá, tente, eu não consigo, eu não posso, não vai dar certo. E aí, a última vez que eu escrevi, eu disse assim: o problema é a necessidade urgente da mudança de discurso. O discurso vai ser agora, você vai repetir comigo, vamos, 1, 2, 3, vou tentar.
Porque o depressivo, a depender, mais uma vez, do nível, ele impregna. Ele impregna, né? Então, ela vai chamar a atenção para nós. Cuidado, reage, não alimenta. Está lá no Evangelho. A melancolia, aquela página é uma felicidade. É uma bênção, de fato, a gente lê aquela página sempre. Tenha em mente que os teus não são os piores problemas. Eles pesam o volume que lhes emprestas. Então, é aquela fuga, pelo menos nós devemos empreender, da vitimização, da autopiedade. Eu tenho problema? Tenho. Meu problema é grave? É. Mas o outro também tem. Há problemas muito graves, há problemas muito sérios. Uma das estratégias que se tem utilizado, em especial escolas, empresas, etc. e tal, são pessoas que fazem as chamadas palestras motivacionais, né? E em muitas delas nós vamos encontrar fatos muito curiosos, outras parecem assim mais salivação, mas tem muita coisa boa. Por exemplo, o australiano que nasceu sem braços, sem pernas, né? Eu não sei pronunciar o nome dele, por isso não vou dizer, mas todo mundo conhece. Até surf ele faz. O cabo é danado. Então levam um menino lá, um rapaz, para uma sala de aula de adolescentes americanos e ele mostra uma camisa e eles ficam todos assim assustados, porque ele sem braços e sem pernas, e ele pergunta àquela meninada ali: vocês acham que eu consigo vestir a camisa? E eles, né? E ele então começa e ele veste sozinho a camisa. E ele começa o seu discurso dizendo exatamente isso. Que as pessoas o olham como um deficiente físico, incapaz, mas que ele era capaz, que ele era feliz e assim por diante. E muitos outros aí estão fazendo um trabalho de demonstração de que é possível vencer limitações, dificuldades. É possível ter a chamada resiliência diante da dor, do sofrimento, diante das perdas, diante dos traumas, diante da violência do mundo. Então, Joana diz: os teus não são os piores problemas. Libera-te, por consequência, ela nos diz, da queixa pessimista e medita mais nas fórmulas para preservar e para produzir. Nunca cedas espaço à hora vazia que se preenche de tédio, mal-estar ou perturbação. Olha que coisa importante, né? Que é exatamente para evitar que nós encaminhemos esse tempo que temos para o vazio, para o nada, para as coisas fúteis. E ela culmina dizendo: o que faças, faze o bem. Seja dedicado, lembra-te de que és humano e o processo de conscientização é lento, que adquirirás segurança e lucidez através da ação contínua. Finalmente, no capítulo, que é o capítulo 1 da segunda parte, ela vai dizer: a consciência é o estágio elevado que deves adquirir a fim de seguires no rumo da angelitude. Ela situa, em outros capítulos, dois níveis, vamos dizer assim, de consciência. O primeiro seria a consciência adormecida. É a expressão que ela usa. A consciência adormecida é aquela que não está preocupada com o futuro. É aquela que não entende o sentido da vida na perspectiva nem imortalista e muito menos reencarnacionista. Então, essa consciência adormecida faz com que milhões de criaturas, milhões de espíritos retornem da experiência corporal com as mãos vazias, com a mala vazia, enfim, sem o passo adiante que a experiência reencarnatória lhe propunha a realizar. Mas a chamada consciência lúcida, preste atenção, não é um passe de mágica, não é a varinha de Harry Potter, de forma alguma, não é penseira, não é. Então será um processo cada vez mais gradual e cada vez mais contínuo de despertamento na direção do bem, porque atinge a chamada consciência lúcida, aquele que está no processo de amadurecimento psicológico. Pergunta que não quer calar: e como é que a gente amadurece psicologicamente diante do que a doutrina nos apresenta? A resposta está na parte terceira do Livro dos Espíritos,
Quando Kardec indaga acerca da lei divino-natural, e os imortais respondem que a lei divino-natural é aquela que nós devemos seguir, é aquela que nos mostra o que fazer e o que não fazer. E o resultado disso será: nós seremos felizes ou infelizes. Seremos felizes se estivermos afinizados, harmonizados com a lei divina natural. Nos afastamos, então nós estamos na busca do atalho, que se traduz por dor, sofrimento, ciclo de sofrimento e assim por diante. Então a consciência amadurecida, o que ela chama de consciência lúcida, é algo que nós vamos conquistando no decorrer das nossas experiências reencarnatórias, por alguns mecanismos, além desses que ela coloca, em especial, pelo autoconhecimento. Então, esse autoconhecimento possibilitará a identificação das nossas dificuldades, das nossas limitações, da chamada sombra que ainda carregamos conosco. Então, em razão desse processo, vai nos dizer a benfeitora espiritual: nós estamos na conquista, no processo. Não estamos, dirá ela em outro livro, Vida, Desafios e Soluções, a respeito do processo de amadurecimento psicológico. Nós não estaremos angustiados, assim, fixados, melhor dizendo. Nós não estaremos fixados e angustiados pelo ontem, pelo passado, pelo erro. Eu sou um espírito muito errado, eu tenho muitos débitos, eu sou muito imperfeito. Tem espírita que adora dizer isso, para justificar também, muitas vezes, um não envolvimento em seu processo de transformação. Então ela diz: nem essa angústia pelo ontem e nem ansiedade pelo futuro. Olha como é difícil, nem angústia e nem ansiedade, equilíbrio. E ela coloca para nós algumas coisas que são importantes nesse comportamento de amadurecimento psicológico: a paciência, a perseverança e a autoconfiança. 3 elementos importantíssimos. Paciência conosco, inclusive. Perseverança. Não deu certo, vai dar. Não consegui agora, vou conseguir depois. Então é esse processo que deverá estar presente, nos dando e nos possibilitando a resiliência diante das dores para a continuidade nas boas obras. Nada também de ansiedade pelo amanhã, nada de ficarmos preocupados: o que acontecerá quando eu desencarnar? Resposta: estará morto. E aí, meu filho, vai ser o autoencontro, encontro com a própria consciência, encontro com a reguladora das nossas ações. Isso, então, é que vai nos dizer do que fizemos com a experiência que vivenciamos na presente reencarnação. Finalmente, nós vamos, então, nesse processo cada vez mais persistente em nosso processo evolutivo, nós vamos então encontrar aquilo que seria a resposta ao processo de conhecimento e de consciência, que é a responsabilidade. Meus irmãos, eita coisa complicada, porque a responsabilidade, ela diz respeito a nós, a assimilação, prestemos atenção, de valores que internalizamos como verdadeiros, de conceitos que adotamos como norteadores das nossas ações, e isso tudo nos conduz inevitavelmente àquilo que a própria Joana vai nos dizer nessa mesma obra: conhecimento sem vivência, conhecimento sem prática é somente informação. No popular, nós temos que passar pela fieira, não mais da ignorância, mas da prática ou da praxis, para quem quiser aí a outra expressão, que significa relação entre reflexão e ação. Então, somos convidados ao teste. Faze isso e viverás, de Jesus contando a parábola, demonstrando que não basta sermos então informados, é necessário que esta informação se converta em processo que vai nos auxiliar no dia a dia em nossas atitudes diárias. A responsabilidade é, pois, a resposta que damos sob o ponto de vista do conhecimento e da consciência que já temos, que já conseguimos alcançar diante da vida.
A pessoa responsável, ela não é apenas a pessoa que responde satisfatoriamente às suas obrigações, às suas necessidades. Não é apenas aquela pessoa que é capaz de dizer: eu disse isso, eu vou cumprir isso. Eu falei sobre isso, eu vou realmente atender a isso que eu coloquei. Mas é alguém, principalmente, que independe da chamada regulação exterior. Quando, certa feita, em um encontro de evangelizadores, surgiu uma pergunta lá, eram pais evangelizadores, sobre qual era a grande finalidade da evangelização. Se era tornar crianças e jovens espíritas. E eu respondi: não. E houve um burburinho. Bom, o objetivo da evangelização da criança, do jovem, não é que crianças e jovens se tornem espíritas, é que se tornem pessoas de bem. Se tornarem pessoas de bem, espíritas, ótimo. Receberam todo o volume de informações, toda a leitura de mundo, de vida, de finalidade da existência que a doutrina espírita apresenta, mas não necessariamente terão que se tornar espíritas. Muitos pais entram em verdadeiras crises existenciais porque os seus filhos, ao chegarem a determinada idade, não aceitam ou não querem mais frequentar. E aí, quando pergunta, ele deixa para lá. Quando tiver a primeira obsessão, pergunta: onde é que tem passe hoje? É assim, porque eu conheço também a nossa situação. Então, a responsabilidade, ela não precisa da regulação exterior. É você fazer, é você optar, escolher que atitude tomar por algo muito simples, que nós denominaríamos filosoficamente de juízo moral. É a escolha. Isso está certo, mesmo que alguém ache errado. A minha consciência, a minha maneira de ver, a minha percepção de tal fato é que eu devo ter tal atitude. Então, a pessoa que atingiu a chamada consciência lúcida, ela será tão responsável quanto mais lúcida for essa consciência, e ela reagirá, ou ela agirá de conformidade com os seus valores, com a sua maneira de ver, com a sua interpretação. Então, a responsabilidade é essa conquista da alma, que passa pelos processos de evolução, porque alguém pode também indagar. Mas chega um momento que não tem, então, responsabilidade? Tem sim. No momento que nós estamos na chamada infância do espírito, no momento em que nós somos guiados muito mais pelas forças do inconsciente, pelas forças instintivas, é como se nós não tivéssemos, de fato, a noção das nossas ações, a noção das nossas escolhas. E isso tem, vamos dizer assim, um certo nível, e que importa é isso ser levado em consideração na avaliação da nossa responsabilidade. Aprendemos na doutrina espírita que tudo aquilo que fazemos, que escolhemos como formas de ação e de reação na vida, diante da natureza, das pessoas, de nós mesmos, da convivência, isso tudo tem duas coisas que estão presentes: atenuantes e agravantes. Então, as atenuantes dizem respeito àquilo que realmente pode até justificar, entre aspas, ou explicar, ou diminuir a nossa, entre aspas, culpabilidade. Mas os agravantes não, são complicados. Por isso, Jesus vai nos dizer, em dado momento do seu contato com os fariseus e com aqueles que o admoestavam: enquanto dizeis que não sabeis, tudo bem, mas quando dizeis que sabes, aí então a coisa, usando a expressão mais nossa, a coisa pega, aí é pecado, aí é erro. Ou seja, quanto mais nós temos o volume do conhecimento, quanto mais oportunidade do desenvolvimento de uma consciência lúcida, mais responsabilidade diante das nossas escolhas, diante daquilo que fazemos na nossa vida, no dia a dia, e isso diz respeito também aos nossos planejamentos reencarnatórios. Há uma mensagem do nosso querido irmão X, no livro Compromissos de Amor, que diz respeito a um determinado cidadão que no plano espiritual se prepara nos estudos e nos processos de encontros, terapias, reuniões, etc. e tal, para reencarnar. Alguém que tinha no seu currículo
débitos muito graves com o cristianismo. E aí então pede, e a intercessão de companheiros espirituais, de amigos espirituais, isso tudo funciona também lá do outro lado. E ele então se prepara, leva um tempo para se preparar, cursos, estudos, né, terapêuticas, e ele reencarnaria no lar espírita, conheceria desde cedo o espiritismo, e a narrativa os irmãos já devem conhecer. Passa a infância, inteligência, brilhante, se torna inclusive alguém vinculado à magistratura, adolescente frequentando a casa espírita, o grupo espírita, jovem espírita, mediunidade, floresce, constitui casa espírita, e aí começa a situação complicada. A programação estabelecida exigia vigilância, escolhas certas, constante meditação, atuação mediante os valores, mas emerge, e isso é quase que natural. Daí a extrema necessidade permanente da nossa vigilância, a qual Jesus se referia, Kardec, os espíritos, os benfeitores espirituais. Cuidado, porque existe em nós uma bagagem, existe em nós, diz Emmanuel, milênios de sombra, e quando a gente faz esse movimento, a coisa fica complicada. E aconteceu. O nome que o espírito adota para essa personagem seria João Bonavides, é um nome hipotético. E aí ele vai, funda uma casa espírita, começa a oratória espírita, médio extraordinário, mas aí começa a vivenciar a experiência que satisfaz a ele da bajulação, do endeusamento, e aí a coisa começa a tomar um outro vulto. E João Bonavides, diz o espírito Humberto de Campos, a época que escreveu, já estava lá pelos seus 60 anos de idade, extremamente comprometido em razão do programa que havia traçado no plano espiritual e daquilo que começara bem, mas pela invigilância e principalmente pelo retorno às viciações do pretérito, tudo estava levando a crer que ele retornará, provavelmente, ao plano espiritual com graves problemáticas, assumindo mais compromissos para o futuro. Então, a nossa responsabilidade, ela é permanente, em função do conhecimento que temos, em função do nível de consciência que nós já estamos tentando alcançar, porque ainda não encontramos, sem dúvida alguma, a chamada consciência lúcida e plena, porque ainda temos e carregamos conosco o conjunto das nossas profundas imperfeições. Então, queridos amigos e estimados irmãos, conclui para nós Joana de Ângeles: o despertar da consciência faculta, então, a responsabilidade a respeito dos atos, em face do desabrochar dos códigos divinos que jazem em germe no ser. Ou seja, pelo processo de conscientização, por essa caminhada da consciência adormecida à consciência lúcida, nós vamos voltar à pergunta 621, onde está inscrita a lei de Deus na consciência. E aquelas problemáticas das mais paixões, dos interesses imediatos e egoísticos, a problemática das influências dos outros, isso vai ser contornado por uma disposição interior, por uma certeza na imortalidade, pela compreensão em torno da justiça divina e, em especial, pela certeza de que não estamos aqui nessa experiência reencarnatória apenas para desenvolvermos o comum do chamado homem mundano, consumista, do homem que está vivenciando apenas a experiência, a espera corporal, a espera da satisfação, dos gozos, do atingimento de determinados bens que ele queira, materiais, ou determinado destaque que ele deseje. Nós, espíritas, estamos envolvidos numa situação um pouco difícil. Não temos a mínima dúvida. Eu já descobri por que tem tanta gente que ingressa e não fica. Medo, pavor. Tem gente que diz assim: eu lá quero ser espírita,
Porque o espírita é alguém que tem, nos diz Emmanuel, página 61 do livro Vinha de Luz, imperdível a leitura. O espírita tem um patrimônio de informações muito acima da média, acerca da vida, do corpo, da morte, do problema das relações sociais, dos objetivos em relação ao próprio sentido da existência terrena. Então, Emmanuel elenca, são mais de 20 itens que ele nos apresenta. Este é o patrimônio que os espíritas têm. E a pergunta, novamente, que não quer calar, que desde ontem foi feita pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco: o que estamos fazendo com esse patrimônio? Então tem gente que já vislumbra a dificuldade e já diz: nem espírita é você. Tem uns que simpatizam o espiritismo 25 anos, fazem bodas de prata, não aceitam o título de espírita. Eu sou só simpatizante, né? Por quê? Pelo medo e pelo receio de que o título, não só o título, aquilo que ele traz, que é o conhecimento, a bagagem, ou como Emmanuel diz, o patrimônio, não seja exatamente aí o nosso motivo de perdição. Ou seja, o comparecimento diante da própria consciência com a desencarnação, onde nos será perguntado: o que é que fizemos do patrimônio que temos recebido? Não pensem que fazemos essa pergunta para vocês, para os nossos irmãos internautas. Faço para mim, primeiramente. O que fazemos com este tesouro extraordinário que é a mensagem espiritista em nossas vidas? O que fazemos porque temos determinadas convicções que, quando olhamos, grosso modo, os nossos irmãos, eles não têm? O que fazemos com a certeza da paternidade divina para todos os homens? O que fazemos com a certeza da justiça divina em relação às nossas dores, aos nossos sofrimentos? O que fazemos com a informação sobre as dificuldades que temos, as inibições que trazemos, as imperfeições que conduzimos? O que temos feito com a certeza imortalista, com a certeza de que a experiência reencarnatória é, em especial, a experiência da superação? É a experiência de nos colocarmos como alguém que fita a meta, mesmo entendendo que ela está longe, mas que faz com esta oportunidade de vislumbrar a promessa de seguir adiante. Fracassos, claro, quedas também, erros, sem dúvida alguma. Mas como nos diz Albino Teixeira, pela mediunidade do Chico na obra do Candário de Luz, diante dos fracassos, voltar às boas obras, seguir adiante. Lembremos a célebre pergunta que Pedro fez, que lembramos hoje pela manhã, que para nós pessoalmente é das mais belas indagações que nós encontramos no Evangelho de Jesus. Jesus fizera um discurso tão duro, mas tão duro, que muitos foram embora, dissemos hoje pela manhã. Na hora, Jesus olhou para os discípulos e perguntou: quereis vós também sair, ir embora, enfim, abandonar? Nessa hora, Simão Pedro olha para Jesus e vai dizer: para onde iremos, Senhor? Para onde? Tu tens as palavras da vida eterna. Então, meus queridos amigos e irmãos, nesses dias difíceis, não apenas do mundo, do planeta, do país, nesses dias difíceis do movimento espírita, nós deveremos fazer a mesma pergunta de Pedro: para onde iremos? Colocar pijama e ir para dentro de casa? Assistir às séries? Para onde iremos? Abandonaremos tudo? Deixaremos à deriva as nossas casas, as nossas tarefas? O que faremos com esse patrimônio extraordinário? Seguir adiante. Essa é a grande resposta para todos nós. Para que o conhecimento não seja vão. Para que a consciência nossa possa cada vez mais se tornar lúcida. E para que sejamos responsáveis. Porque, segundo Bezerra, Guilherme Ribeiro, outros espíritos, nós imploramos no plano espiritual a bênção de reencarnarmos e termos a oportunidade de trabalharmos no movimento espírita.
E agora? Eu não sei quem foi que assinou a minha petição. Só sei que eu já peço perdão de hoje, né? Assim, sempre pedindo perdão. Eu não fiz, não cumpri 100%, mas vamos ver o que a gente fez. O espírito retrograda. Então vamos adiante, tendo na certeza íntima das nossas convicções que nós recebemos muito. Muito será pedido a quem muito foi dado. Mas é importante registrar que ao lado da, entre aspas, cobrança, existe a profunda misericórdia de Deus nosso Pai, que nos acolherá em nossas dificuldades. Por essa razão, nos momentos de dor, nos momentos em que pensamos em desistir, nas dificuldades que enfrentamos, nos testemunhos, nas provas, nas expiações, nas dores, muitas vezes dores amargas demais, que estamos a vivenciar, lembremos daquilo que Jesus disse e pela manhã nós falamos: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a mensagem por excelência do Evangelho. E a mensagem da doutrina espírita é de que nós somos espíritos imortais, criados, simples, ignorantes, destinados à perfeição, vivenciando uma grande dinâmica de evolução através das reencarnações sucessivas, mas temos como grande meta o encontro definitivo com o Mestre Jesus, porque somos projetos divinos. Que Deus, o nosso Pai de infinito amor, de infinita bondade, nos acolha a todos. Que em nossos momentos mais difíceis possamos então mergulhar no íntimo das nossas almas e dizer para Ele que somos o filho pródigo, aquele que desejamos voltar ao seu convívio, que não somos talvez dignos de sermos chamados seu filho em razão dos nossos erros, das nossas dificuldades, mas tenhamos a certeza, quando encetarmos nós, em nossas vidas, esse movimento de melhoria, esse movimento de busca da estrada que nos conduz de fato à evolução, pela consciência lúcida, pelo conhecimento reto e pela responsabilidade que devemos assumir, muito antes de chegarmos lá, naquele local, o nosso Pai nos verá de longe e virá ao nosso encontro, nos dizendo: vinde, vinde, filhos amados, estavas mortos, revivestes, estavas perdidos, estais achados. O Senhor nos acha, a cada um de nós, ao filho pródigo, a mim, a você, a você, a você que nos acompanha. Todos estamos mergulhados nessa possibilidade que é muito mais do que um percentual, é uma destinação, como nos diz Joana de Ângeles. Temos duas fatalidades. A primeira, existir. Não foi feito test drive. Existimos. Deus nos criou. A segunda, nós estamos condenados à felicidade. Nosso desejo, nessa 22ª conferência, é que não nos esqueçamos da nossa vocação ontológica para o conhecimento, para a consciência, para a responsabilidade, mas principalmente para a felicidade a qual todos estamos destinados. Que Jesus nos abençoe.